características gerais do tecido muscular. Bom, inicialmente é importante saber que esse tecido ele vai ocupar entre 40% e 50% do peso corporal de um adulto e que nesse tecido as células encontradas são especializadas na contração muscular. Então elas vão apresentar proteínas que são denominadas proteínas contráteis, chamadas de actina e miosina, e essas proteínas elas vão deslizar no interior da musculatura, caracterizando o processo de contração muscular. É um tecido que tem uma característica também de gastar bastante energia, por esse motivo é um tecido que produz bastante energia. Então suas células elas precisam apresentar uma boa quantidade de mitocôndria e ela também gera calor quando está realizando sua contração. Além da contração, existem outras propriedades que são atribuídas ao tecido muscular, como por exemplo, a capacidade de responder a estímulos do sistema nervoso central, a isso nós denominamos excitabilidade, a capacidade de reduzir suas dimensões, que seria exatamente a contratilidade, sofrer distensão ou extensibilidade. Alguns músculos do nosso corpo têm potencial para hipertrofiar e voltar ao seu tamanho inicial. Então, o tecido muscular ele é caracterizado como elástico e, como já foi dito anteriormente, são células que produzem ATP e usam bastante ATP para gerar força e também produzir calor. Além disso, é importante lembrar que o tecido muscular, assim como os tecidos conjuntivos que foram trabalhados anteriormente, eles têm origem mesodérmica. Então, eles são provenientes de células mesenquimais que fazem parte do tecido intermediário dentre os folhetos embrionários. Além da geração de calor, que já foi citada, o tecido muscular contribui para a movimentação do corpo, já que parte dos nossos músculos estão ligados aos ossos, realizando os movimentos de deslocamento do nosso organismo. Por esse motivo também responsável pela estabilidade postural e, além disso, tem a função de contribuir para o movimento dos órgãos internos. A esses movimentos nós denominamos peristaltismo. E quando esses órgãos eles se movimentam, o tecido muscular ele também contribui para a regulação do volume dos órgãos. Nós podemos verificar isso, por exemplo, quando o estômago ele está se movimentando durante o processo da digestão. No tecido muscular, as estruturas que compõem as células, elas apresentam denominações específicas, exatamente por conta do aspecto alongado que as células vão apresentar. Estas são chamadas de fibras musculares. Já a membrana celular, ou a plasmalema, no tecido muscular é chamada de sarcolema. O citoplasma, sarcoplasma, então percebemos que esse prefixo sarco, ele está relacionado com as estruturas musculares. O retículo liso ou retículo endoplasmático, que é um tipo de organela que está muito presente por armazenar substâncias, é denominado retículo sarcoplasmático. E as mitocôndrias, que são as organelas onde acontece a respiração celular e, consequentemente, a produção de ATP, nós denominamos de sarcossomos. Existe uma classificação para os tecidos musculares e eles se apresentam de 3 tipos no nosso corpo. O tecido muscular estriado esquelético, que é aquele que vai estar diretamente ligado aos ossos e que vai apresentar movimentos voluntários. O tecido não estriado ou liso, que faz parte das estruturas das vísceras, e o tecido muscular estriado cardíaco, que vai se encontrar principalmente formando o miocárdio ou a estrutura muscular do coração. Então, nós vamos falar especificamente sobre cada um desses músculos e vamos falar também sobre a contração muscular que eles exercem no nosso corpo. Inicialmente, para que a gente possa caracterizar cada tipo de músculo, vamos entender o que seria o músculo estriado. Então, nós temos 2 tipos que vão se caracterizar como músculo estriado, o esquelético e o cardíaco.
E o que seria isso, né? Nesse tipo de músculo, as células elas são formadas por vários miofilamentos e num processo de hipertrofia é exatamente o aumento da quantidade desses miofilamentos que vão garantir o aumento das fibras musculares, vão se organizar em miofibrilas e essas miofibrilas em grupos, formando feixes, vão caracterizar o músculo. É a presença desses miofilamentos que vai fazer com que as proteínas contráteis, a actina e a miosina, a actina são os filamentos finos que estão representados aqui pela cor azul, a miosina são os filamentos grossos ou espessos que estão representados pela cor vermelha. Nesses músculos, essas miofibrilas, elas vão se dispor de maneira paralela e organizada, formando linhas que nós chamamos de estriações transversais. Essas estriações, elas caracterizam maior resistência dos tecidos musculares que são denominados estriados. Então, o primeiro deles é o músculo estriado esquelético. Esse vai apresentar fibras cilíndricas e alongadas. Todas as fibras elas vão ser multinucleadas. Os núcleos eles são periféricos. Quando a gente faz a visualização histológica do tecido, os núcleos se apresentam tocando um dos lados da membrana plasmática da fibra muscular. E, como o nome já diz, é um tipo de tecido que apresenta as estriações transversais. O músculo estriado esquelético, em relação à sua contração, ele é um músculo voluntário, seria o único músculo voluntário do nosso corpo, e ele é estimulado a partir das placas motoras, na unidade motora, em que o sistema nervoso central ele envia células motoras para estimular o músculo esquelético. E a contração, ela pode ser uma contração lenta ou ela pode ser uma contração rápida, dependendo do tipo de fibra. No corpo dos animais, nós podemos encontrar fibras brancas e fibras vermelhas. No caso da espécie humana, as fibras vermelhas elas se encontram em maior quantidade. Essas fibras vermelhas elas têm essa denominação porque possuem bastante hemoglobina, são ricas em mioglobina, que é uma proteína que tem basicamente a mesma função que a hemoglobina no sangue, ela é transportadora de oxigênio. Então, essa mioglobina ela vai se apresentar em maior quantidade nas fibras que são consideradas vermelhas. Essas fibras também têm uma maior quantidade de mitocôndria, então elas conseguem realizar uma contração lenta, repetitiva e mais constante. Já no caso das fibras brancas, que se apresentam em menor quantidade no nosso organismo, elas são pobres em mioglobina, porém também produzindo bastante energia, e a sua contração é rápida e esgotável. No nosso corpo, essa presença de fibras brancas e vermelhas se dá por informação genética, porém as atividades físicas elas podem garantir uma reversão de uma fibra na outra. Então, dizer que um atleta, por exemplo, tem condicionamento físico, significa dizer que ele trabalhou o tecido muscular para que ele possa se transformar no tipo de tecido necessário para que a atividade ela seja realizada. A localização do tecido muscular esquelético é formando os músculos que vão estar ligados aos ossos a partir dos tendões. Nós vimos os tendões anteriormente, pois eles são tecido conjuntivo denso modelado. Os tendões eles não são elásticos, mas eles são bastante resistentes, garantindo assim a ligação entre a estrutura óssea e a estrutura muscular para garantir o movimento do nosso corpo. Fazendo uma visualização do músculo esquelético, é bom lembrar que esse tipo de tecido muscular não tem células com potencial mitótico. Então, essas células elas apenas sofrem aumento de miofibrilas, que são estruturas internas à fibra muscular, sofrendo assim hipertrofia com a movimentação do músculo, e elas podem sofrer regeneração a partir de células periféricas do tecido, denominadas células satélite. Então, para que esse músculo seja bastante resistente, ele vai formar subunidades de contração para que
esse músculo não sofra danos ao realizar o movimento. Então, como a gente pode visualizar aqui, nós temos cada fibra muscular envolta por uma camada de tecido conjuntivo denso não modelado, denominado endomísio. Essas fibras elas vão se agrupar em feixes. Esses feixes eles são revestidos por uma outra camada de tecido conjuntivo denominada perimísio, e todos os feixes agrupados vão formar o músculo e vão ser envolvidos por uma camada de tecido denominada epimísio. Então, todas essas membranas de revestimento vão garantir ao tecido muscular esquelético resistência, já que as células musculares esqueléticas não têm potencial mitótico. E como foi dito anteriormente, vai estar ligado diretamente à estrutura óssea a partir do tendão. Bom, para que a gente possa continuar falando sobre os músculos, a gente precisa entender primeiro quem são as subunidades de contração muscular. Então, dentro da fibra muscular, de todos os músculos, nós vamos encontrar várias subunidades de contração que são denominadas sarcômeros. O que são sarcômeros? São estruturas denominadas por duas paredes ou duas linhas, denominadas linhas Z, onde a gente vai ter a disposição dos filamentos de actina e miosina. Esses filamentos, quando o sarcômero está relaxado ou estirado, eles vão apresentar um distanciamento dos filamentos de actina, em que a gente chama essa estrutura aqui de zona H. A partir do processo de contração, que vai ter a participação de íons como cálcio, magnésio e também a energia, nós vamos ter um deslizamento das proteínas umas sobre as outras, principalmente a actina sobre a miosina, fazendo com que o sarcômero ele realize uma contração. Então, na verdade, dentro da musculatura existem várias subunidades de contração muscular denominadas sarcômeros. Então, em cada fibra muscular nós vamos ter vários sarcômeros, um do lado do outro nas fibras esqueléticas, e disposta de maneira aleatória na musculatura não estriada, para que o músculo ele consiga realizar a sua contração. Entendendo melhor esse processo de contração, né, dentro de cada fibra muscular, esses sarcômeros vão realizar esse processo de deslizamento. Como as fibras estão ligadas a partir dos tendões, o músculo ele não reduz de tamanho. Na verdade, ele vai realizar uma contratura, vai ficar apoiado no tendão e quem vai fazer a redução de volume são os sarcômeros. Como a gente pode ver, para que tudo isso aconteça, como foi falado também, é necessário que o sistema nervoso central atue enviando a resposta motora, fazendo com que o neurônio motor chegue até a unidade muscular, e essa junção nós denominamos de placa ou unidade motora. Então, a unidade ou placa motora seria o quê? A região de encontro entre o neurônio motor e o músculo, para que esse músculo receba o estímulo e realize seu processo de contração. A sinapse, o encontro entre essas duas regiões, a gente pode também chamar de sinapse neuromuscular, que seria o encontro entre o neurônio e o músculo. De maneira mais específica, qual é a fisiologia do processo de contração muscular? Então, quando na placa motora o estímulo nervoso se aproximar, vai haver a liberação de um neurotransmissor denominado acetilcolina. Essa acetilcolina vai ser liberada no terminal sináptico e vai difundir-se ao longo da fenda sináptica. Vai se ligar às proteínas receptoras da membrana da fibra muscular, gerando o que nós chamamos de potencial de ação. O potencial de ação vai chegar até os túbulos T e vai fazer com que os íons de cálcio sejam liberados de dentro do retículo sarcoplasmático em direção ao citoplasma da célula. Esses íons de cálcio se ligarão às estruturas de sustentação das proteínas contráteis, que é a troponina, e fará com que a actina deslize sobre a miosina, realizando o processo de contração. Após isso acontecer, vai haver um bloqueio dos sítios de ligação da miosina e o cálcio ele vai retornar em direção ao retículo sarcoplasmático
É nessa hora que acontece o gasto energético. Então a gente pode considerar que a energia no músculo é gasta para o relaxamento muscular. Durante a contração propriamente dita, o transporte do cálcio é feito por difusão facilitada. Então, para que o músculo possa relaxar, é gasto o ATP, os cálcios retornam para o retículo sarcoplasmático e então as proteínas elas voltam ao seu estado de relaxamento. Então, é dessa forma que acontece a fisiologia da contração muscular. Outras observações sobre o tecido muscular estriado esquelético, né? Como já foi dito, é um tecido que não tem potencial mitótico das células adultas, então vai sofrer apenas regeneração de células específicas, denominadas células satélites, e com a atividade muscular, eles podem sofrer hipertrofia, que seria na verdade um aumento das miofibrilas no interior das fibras musculares, ou uma atrofia, que seria a redução de volume por causa da não utilização da musculatura esquelética. Aqui é uma observação histológica para que a gente possa ver as fibras cilíndricas e alongadas, os núcleos bastante periféricos e as estrias transversais. Em relação ao músculo estriado cardíaco, quais são as características gerais que nós podemos considerar? A maior parte desse tecido vai estar formando o miocárdio, que é o tecido intermediário, o tecido que fica recoberto por membranas de tecido conjuntivo que compõe o coração. Além disso, ele vai ser encontrado também na parede das veias pulmonares, são aquelas que se juntam à estrutura do coração. As fibras elas são longas, também apresentam estriações, porém vão apresentar o núcleo centralizado e cada célula do músculo estriado cardíaco só vai apresentar um ou dois núcleos. Uma outra característica é que as células são interligadas a partir de uma estrutura denominada disco intercalar e, por serem interligadas, elas podem apresentar ramificações ou bifurcações. Nós podemos encontrar uma outra denominação para esse tecido, que é denominado cardiomiócito. E uma última informação é que as células que compõem o músculo cardíaco são células adultas e terminais. Elas não têm potencial de se regenerar, nem têm potencial mitótico. Para que a contração da musculatura estriada cardíaca aconteça, nós recebemos, na base do nosso sino atrial, o estímulo que vem do sistema nervoso central e, na sequência, quem vai controlar os batimentos cardíacos é um conjunto de feixes nervosos que se encontram na parede do miocárdio, que são denominados de marca-passo. Então, o marca-passo são as terminações nervosas próprias do coração que são responsáveis pelo controle do batimento cardíaco. Histologicamente falando, as células elas podem ser bifurcadas, elas vão apresentar essas inserções, que são os discos intercalares. Isso daqui vai mostrar o início de uma fibra, o final de outra. Os núcleos, como foi dito, eles são bem grandes e centralizados, e as células vão apresentar, no máximo, 2 núcleos. Uma outra característica em relação à contração. A musculatura cardíaca ela tem a contração involuntária, ritmada, e essa contração ela é constante. Ela não pode parar de funcionar. Por fim, o tecido muscular denominado não estriado ou musculatura lisa. Ele está presente na parede dos órgãos internos, que nós denominamos vísceras, como o esôfago, o estômago, intestino, etc. As células elas são menores, apresentam um formato fusiforme e um único núcleo central e bem visível. No caso do músculo não estriado, as estrias não estarão presentes porque as proteínas contráteis são aleatórias no interior da musculatura e o tecido muscular não estriado ele é estimulado a se contrair por vários fatores, que podem ser hormônios, medicamentos, estímulos nervosos, movimento peristáltico, que é a passagem do alimento. Então, existem várias características ou vários fatores
que podem contribuir para o tecido muscular não estriado na sua contração. E diferente dos demais, esse tecido ele tem células com alto potencial mitótico. Tem uma classificação em relação à maneira como esse músculo ele se contrai dentro do nosso corpo. Então, tem um músculo liso chamado de unitário, que é quando é uma única estimulação para contrair todas as células sequencialmente. Nesse caso, nós estamos falando do movimento peristáltico. Então, a estimulação vai chegar na primeira célula e, a partir da contração desta célula, as demais sofrerão o mesmo processo. E o músculo liso multiunitário, que realiza movimentos de contração mais específicos, em que cada célula daquela região receberá uma estimulação individual. Um exemplo seria a contração da íris ocular, que é uma estrutura que vai garantir o controle de entrada de luz através da pupila. Histologicamente falando, são células em formato difuso, geralmente elas se dispõem de maneira paralela e organizada na parede dos órgãos, com um único núcleo central. Para que a gente possa contextualizar, vamos falar um pouquinho de algumas alterações musculares que podem ocorrer no organismo humano. A primeira delas é a distrofia muscular de Durkheim. Essa distrofia é uma doença hereditária, genética, sem cura, em que os músculos eles começam a passar por um processo de atrofia, vão formando calosidades e praticamente vão parando de realizar o processo de contração. Essa distrofia está mais relacionada a movimentos do músculo esquelético e a proporção que esses músculos eles vão atrofiando, a pessoa pode ir tendo problemas como, por exemplo, a dificuldade respiratória. Não afeta o sistema neurológico, não tem cura, porém, com o uso de anabolizantes, pode haver um retardo do atrofiamento da musculatura. Uma outra alteração muscular é a queda do fortalecimento muscular causado numa doença chamada miastenia gravis. Essa doença é uma doença congênita em que o sistema nervoso ele não consegue mandar os estímulos para a musculatura esquelética porque ele vai ser atrapalhado por uma alteração ocasionada no órgão denominado timo. As pessoas que têm miastenia, elas vão apresentar um timo que não atrofia na vida adulta, vai continuar liberando um hormônio denominado timosina, e esse hormônio, quando liberado na vida adulta, atrapalha as junções neuromusculares, fazendo com que a musculatura esquelética não receba estímulos. Então, uma das características dessa doença é a ptose palpebral. A musculatura da pálpebra não recebe o estímulo, não consegue realizar o processo de contração para sustentar a visão. Outra alteração bastante comum são as cãibras, que na verdade é uma contratura muscular que tem vários fatores, pode ter várias origens, mas principalmente ela é caracterizada por uma contração rápida e o não relaxamento imediato dessa musculatura. Então o músculo ele contrai e ele pode passar de 3 segundos até 3 minutos para voltar ao seu processo de relaxamento. Isso pode acontecer pela falta de aquecimento na musculatura esquelética ao realizar um movimento, pela baixa quantidade de íons como cálcio na estrutura muscular, ou por vários fatores, como por exemplo, esforço repetitivo, baixo potencial energético. Essa cãibra, quando ela acontece de maneira muito sucessiva, ela pode levar o músculo a sofrer um processo denominado fadiga muscular, que na verdade é um esgotamento energético, quando o trabalho muscular é muito maior do que o relaxamento, e acaba acontecendo a fermentação lática, produzindo assim ácido lático e ácido carbônico no interior da musculatura. Isso vai provocar bastante dor e, consequentemente, uma parada temporária de funcionamento da musculatura. E, por último, a fibromialgia, que é uma inflamação muscular crônica, geralmente associada a esses pontos que estão destacados aí na imagem, em que a musculatura ela inflama, fica bastante dolorida e compromete os movimentos. A pessoa que tem fibromialgia, ela tem que fazer tratamento medicamentoso e esse tratamento ele é constante.
Além disso, associar o tratamento dos medicamentos com fisioterapias específicas. Bom, pessoal, eu espero que tenha sido esclarecido. Bons estudos e até a próxima.